Olá, bom dia, eu sou o jornalista João Mouzinho, estamos começando o programa Ponte. Eu estou aqui com a jornalista Natália Barros, com a professora doutora em Ciência Política, Luciana Santana, e o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal por Alagoas no seu terceiro mandato, Marques Beltrão. Deputado Marques, seja muito bem-vindo ao programa Ponte. Bom dia, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo no programa Ponte e para que a gente possa aqui discutir um pouco sobre o nosso trabalho em Brasília. Deputado, você está no seu terceiro mandato, iniciando o seu terceiro mandato. Até aqui, na sua avaliação, quais foram as suas principais ações em Brasília enquanto parlamentar? Olha, ao longo desses 9 anos, teve muitas ações positivas para o estado de Alagoas e a nível de Brasil através do nosso trabalho. Eu poderia citar que aqui em Alagoas, por exemplo, quem deu o pontapé para que o turismo pudesse dar um grande salto na cadeia econômica do Estado foi justamente do tempo que eu fui ministro para cá. Nós conseguimos fazer grandes parcerias com as maiores operadoras de turismo do Brasil, como a CVC, por exemplo, e hoje a gente tem o turismo de Maceió como o mais vendido do Brasil pela CVC, que é a maior operadora, e entre outras operadoras, a gente vê um estado onde a cada ano que passa são 3, 4 ou 5 hotéis inaugurados, dezenas de restaurantes inaugurados, o aeroporto batendo recorde de visitação ano após ano, e isso aconteceu exatamente do tempo que eu fui ministro do Turismo para cá. Isso é um reflexo, deputado? É um reflexo, sim, porque foi fruto do nosso trabalho. A gente conseguiu fazer, naquela época, uma parceria com a Prefeitura de Maceió, uma parceria com o Governo do Estado, uma parceria do próprio Ministério do Turismo, junto com todos os formadores do turismo, e deu um grande salto. Então, isso eu acho que foi um fator muito positivo, além de grandes obras que a gente conseguiu trazer para cá, e que algumas delas estão, inclusive, sendo iniciadas agora, como, por exemplo, a duplicação da Hélice Centro-Norte. Quando eu fui ministro, eu consegui empenhar para cá cerca de 80 milhões de reais para a duplicação da Hélice Centro-Norte, que foi iniciada ainda no governo passado, com o ex-governador Renan Filho, que agora eu vi que recentemente o atual governador Paulo Dantas deu a ordem de serviço de uma nova etapa, exatamente indo até o trecho da Barra de Santo Antônio. Eu poderia citar aqui a duplicação também de Maceió-Arapiraca, que tem um trecho que foi feito com recursos que eu coloquei, aquele trecho ali da Barra de São Miguel até São Miguel dos Campos, um recurso na ordem de quase 50 milhões de reais, que já está pronto esse trecho. A duplicação entre Arapiraca e São Sebastião, que também é um trecho feito por nós, e o projeto, não a obra, mas o projeto para o início da obra, tem que tudo começa com um projeto, foi um recurso também colocado pelo Ministério do Turismo, quando eu fui ministro, de Arapiraca até Delmiro Gouveia, recurso para o projeto. Enfim, eu poderia citar também o Centro de Convenções de Maceió. Eu fui agora na Bienal do Livro, a gente estava aqui falando agora há pouco, eu fui lá e vi que o Centro de Convenções está quase pronto, a obra de ampliação, e aquele recurso lá foi eu que coloquei também quando fui ministro, cerca de 25 milhões. Então, isso é uma das coisas que eu poderia citar entre tantas outras, porque 9 anos são 9 anos, então tem muitas ações que a gente fez enquanto parlamentar. Deputado Marques, você destacou a questão de ser ministro do turismo. Nos bastidores da política, como se deu a escolha para você chegar na questão do ministério? Lembrando que ali era a gestão do Michel Temer, o então presidente da República. Olha, naquele tempo eu fazia parte da bancada do MDB e a gente estava no momento de articulação política dentro da bancada, entre os parlamentares, de fazer uma composição com o governo pela governabilidade, e naquele momento eu fazia parte do partido que era do presidente da República. E naquele momento o ministro do Turismo tinha sido demitido e o governo não tinha ainda nome. E dentro da bancada, a gente tinha um grupo de parlamentares liderado pelo atual presidente do MDB, Baleia Rossi, onde, em comum acordo, foi indicado o meu nome para ser um dos postulantes ao cargo do Ministério. E quando foi levado ao presidente, o presidente aceitou o nome e foi também conversado com toda a bancada do MDB na época, e foi assim uma indicação de toda a bancada. E ao ser indicado, o presidente aceitou, eu aceitei também a indicação pela bancada e o aceite também do governo, e topei fazer parte do governo, e graças a Deus os resultados foram muito bons. Trazer para o nosso debate, aqui na manhã de hoje, a nossa doutora em Ciência Política, a Luciana Santana. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, João. Obrigada, Natália. Prazer, satisfação estar aqui com o deputado. Eu que sou estudiosa, né, do Poder Legislativo já, né, desde o mestrado e doutorado, então acompanho bastante. Mas minha questão aqui, né, o senhor ressaltou sobre a importância das suas ações, e a gente acompanha, né, muito de perto, todo esse
essas ações que impactam Alagoas. Mas ainda a gente consegue perceber que o Estado de Alagoas, por mais que a gente tenha atores políticos importantes, né? Você ocupou o Ministério do Turismo, a gente teve outros, a gente tem hoje o presidente da Câmara dos Deputados lá, mas Alagoas ainda se apresenta ainda como um dos estados com piores indicadores sociais, né? O que falta ao nosso legislativo e até o executivo, né, estadual, para que a gente possa efetivamente mudar essa realidade? É tanto protagonismo político nacional, mas isso não necessariamente muda drasticamente a situação do Estado. Eu vou ser bem objetivo na sua pergunta. O que falta é gestão. Gestão por parte do Estado. Quem muda as políticas públicas em qualquer município, em qualquer estado, são o órgão executivo e não o legislativo. O papel do legislativo é fiscalizar, é cobrar, é trazer, no caso da bancada federal, é trazer investimentos para o estado de Alagoas e ao longo desses 9 anos eu fui e sou testemunha de que todos os deputados federais e senadores trouxeram recursos significativos para o estado de Alagoas. Mas creio que a política do Estado, em termos de gestão, tem que ter prioridade. Então, se a prioridade do governo é trabalhar no social, se é trabalhar na educação, se é trabalhar na saúde, se é trabalhar em investimentos de obras, se é trabalhar em atração de empresas, isso cabe ao gestor definir qual a política pública prioritária. Eu creio que nós temos indicadores sociais muito negativos, muita pobreza, muita gente passando fome, muita gente dependendo do, hoje, Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil, hoje é Bolsa Família, muita gente dependendo disso, onde a gente tem mais de 500 mil famílias aqui, 500 mil pessoas em Alagoas que dependem basicamente do Bolsa Família. Então, eu acho que falta uma política de Estado voltado para a geração de emprego, buscando trazer mais indústria, apesar de a gente ter recebido nos últimos anos mais indústria, ter recebido mais hotéis, o turismo ter dado, como eu disse aqui anteriormente, ter dado um pulo significativo na geração de emprego, mas eu acho que falta mais políticas públicas no sentido de trazer geração de emprego e renda. Com emprego a gente muda o Estado, com emprego a gente muda toda a situação que a gente precisa ver para que o Estado melhore. Deputado Marques, emendando essa pergunta da professora Luciana, tivemos presidente do Senado, presidente da Câmara, ministros como você, e essa questão, essa correlação de forças, vamos dizer, em relação à pobreza do Estado, realmente, de fato, ela tem mudado, mas de forma lenta, vamos dizer assim. Ao que você acredita, sobretudo, especificamente apenas a questão da gestão dos executivos ou há também outros fatores? Não, eu creio que é mais uma questão de prioridade da questão do Poder Executivo, sim. Porque quem executa, quem faz, quem planeja o Estado não é o Legislativo, não são os deputados, não são os senadores. Quem planeja o Estado é o Poder Executivo. Quem planeja o Estado é o governo estadual. Então, cabe ao Estado, na minha opinião, independente de quem seja governador, de quem tenha sido governador, falar menos e fazer mais. Eu creio que essa é a questão. Fazer mais do ponto de vista que mude a vida das pessoas. Eu vejo muitas vezes o governo falar em, vai fazer 200 creches. Passa 4 anos, passa 8 anos e a gente vê aí cerca de 20 ou 30 creches prontas. Ou seja, tem muito discurso e ação menor do que o discurso. Eu acho que falta mais a gestão, sim. Natália Barros. Deputado, qual a sua principal pauta hoje, enquanto deputado federal, e se ela tem alguma relação com a sua atuação quando foi ministro de Turismo? Olha, eu não tenho uma pauta assim específica. Eu sou um parlamentar que gosta de trabalhar em todas as ações ao qual sou demandado. Então, eu faço parte de várias comissões temáticas. Por exemplo, eu estou na Comissão de Saúde, estou na Comissão de Educação, estou na Comissão de Defesa do Consumidor, estou na Comissão de Segurança, estou na Comissão de Orçamento, estou na Comissão de Direito Digital, estou na Comissão da Previdência, enfim. Eu busco fazer do mandato atender às demandas às quais eu sou solicitado. Então, eu trabalho muito no municipalismo. Por exemplo, só para dar um exemplo, o que é o municipalismo? Eu trabalho muito em parceria com os prefeitos. Então, prefeitos que querem desenvolver projetos nos seus municípios, me apresentam os projetos, eu vou atrás dos recursos, seja através de emenda ou através de RP2, que antigamente era RP9, que tão polêmico é RP9, hoje é RP2, e a gente tenta trazer os recursos para os municípios, para que os prefeitos possam executar as ações, mudando as vidas das pessoas. Porque quando eu vou, por exemplo, em Coruripe, ou quando eu vou em Piranhas, ou quando eu vou lá em Maragogi, estou aqui citando, né,
qualquer município que eu poderia ir, as pessoas me cobram que a gente traga recursos para fazer praça, para fazer calçamento, para fazer escola, para fazer uma creche, para fazer um posto de saúde, enfim, para fazer mudar a vida deles naquele dia a dia. E muitas vezes os prefeitos não têm condições financeiras de executar aquelas obras que poderiam mudar a cidade como um todo. Então, a gente traz as emendas exatamente para isso. E fora isso, é a questão de legislar. Legislar, fiscalizar, eu sou daqueles que sou meio chatinho, eu cobro, eu fiscalizo, porque eu também sou cobrado, eu também sou fiscalizado. As pessoas hoje, a rede social tem deu essa liberdade para que as pessoas possam acompanhar o trabalho do seu representante. Aproximou? Né? Aproximou bastante, até porque quando eu comecei o mandato de deputado, a rede social estava iniciando ainda, eu sequer tinha Instagram, quando eu comecei o primeiro mandato como deputado, então as pessoas tinham pouco acesso. Antigamente, eu digo antes de eu ser deputado, porque quando eu iniciei o meu primeiro mandato há 9 anos atrás, foi quando estava começando esse boom da rede social, as pessoas não sabiam nem o que o deputado estava votando lá. Hoje, antes de ter uma matéria polêmica, antes de a gente votar, as pessoas já estão perguntando como é que a gente vai votar. Ou seja, isso aproximou a população do legislador. Então, eles acompanham o seu trabalho enquanto legislador e também cobram aqueles munícipes as ações do parlamentar na cidade. O que é que ele pode fazer para mudar a cidade, já que existem as emendas e os recursos da RP2. Deputado, uma pauta sensível é a questão do orçamento. E hoje você é vice-presidente dessa comissão mista. Especificamente em relação ao orçamento, qual o seu trabalho, qual a sua atribuição central hoje lá? Olha, a comissão de orçamento ela iniciou praticamente agora. Na reunião passada, na semana passada, foi eleito ainda, onde eu fui eleito um dos vice-presidentes, foi eleito à mesa, ou seja, o plano de trabalho ele foi apresentado ainda da LDO na semana passada. Então, nessa semana, ainda vai ser nomeados os relatores setoriais, em conjunto com o relator geral, para começar toda a discussão de como será o orçamento para o ano que vem. E esse orçamento, claro que vai ser discutido com todo o Congresso, com todos os líderes partidários, com todas as representatividades de cada cadeia, do agronegócio, do turismo, por exemplo, de cada setor da economia, e também será discutido com o governo, para que o orçamento possa atender de forma geral, a todos os ministérios, já que o presidente Lula ampliou a quantidade de ministérios, então isso muda muito a distribuição orçamentária. Então espero que ao final do ano a gente possa ter um trabalho que possa atender à expectativa da população para o ano que vem. Mas é um trabalho, João, que está iniciando agora, então eu não tenho como dizer como é que ele foi, porque ele ainda não foi, ele está começando. Então ao longo dessas semanas e ao longo desses próximos meses, a gente vai ter, poderei dar um panorama de como é que vai ser o trabalho lá. No seu olhar, na sua perspectiva, qual a maior necessidade do país hoje? Em quais áreas estratégicas o orçamento deve focar para o exercício do próximo ano? Olha, são muitas áreas assim que eu creio que são importantes, mas eu creio que a questão habitacional é fundamental para o crescimento do país, porque além de gerar emprego, muda a vida das pessoas. A questão da geração de emprego, de tirar menos burocracia, tirar mais a burocracia, fazer com que o país possa atrair investimentos. Eu creio que a reforma tributária foi importante para isso. Eu creio que é necessário também uma reforma administrativa. Enfim, eu acho que o Congresso está fazendo, essas pautas econômicas, eu acho que é o principal para que o país possa avançar. Se o país avança na economia, vai gerar emprego, vai gerar oportunidade e, consequentemente, mudar a vida das pessoas. Eu acho que o papel do legislador, além de legislar, fiscalizar o governo, é também não atrapalhar. Eu vejo muito essa discussão ideológica de esquerda, de direita, eu sou de esquerda, eu tenho que apoiar o governo, eu sou de direita, eu tenho que ser contra o governo. Eu não penso assim. Eu penso que, independente de você ter pensamento mais para a esquerda ou mais para a direita, eu acho que você tem que pensar nas pessoas, tem que pensar no bem-estar das pessoas. Então, eu acho uma perca de tempo, eu respeito quem pensa o contrário, mas eu acho uma perca de tempo a discussão ideológica. Eu acho que a discussão tem que ser a população, o que é que as pessoas precisam. Então, se as pessoas precisam de projetos sociais, por que não aprovar projetos sociais? Se as pessoas precisam de uma educação melhor, por que não aprovar os projetos para a educação? Se as pessoas precisam de uma saúde pública que chegue lá na ponta, por que não aprovar os projetos do governo que sejam em favor da saúde? Então, eu acho que é isso. E quando o governo está errado, a gente também tem que criticar, tem que cobrar. Eu creio que a gente não tem, minha opinião, né, enquanto parlamentar, eu não sou governo, não votei no presidente, não estou participando do governo, também não quero participar. Mas
eu votarei em todas as ações que forem benéficas à população. Eu creio que tem que ser desse jeito. Eu não sou desse que, porque eu não apoio, porque meu partido não é da base, eu não vou apoiar. Não. Eu fiz um discurso, inclusive, na semana passada em plenário, parabenizando o governo pela atitude de ter lançado o programa educacional Escola em Tempo Integral, um investimento de mais de 4 bilhões por parte do MEC para fazer escola integral no país todo, onde apenas cerca de 15% das escolas do Brasil tem tempo integral, e eu acho que a educação em tempo integral é um caminho para o desenvolvimento do nosso país. Pegando o gancho do deputado Max, perguntar à professora Luciana Santana se ideologia, polarização atrapalha os trabalhos na Câmara Federal e, consequentemente, o avanço do nosso país. Bom, João, é ótima essa pergunta. Na verdade, ideologia ela sempre vai existir, né? Isso aí é um posicionamento político, né? O problema é que no Brasil, na verdade, isso não é muito claro, né? Não existe um pragmatismo, efetivamente, né? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação às orientações, né, que são dadas no âmbito do legislativo. A gente sabe, quer queira ou quer não, né, que os líderes contam nesse ponto. Então, muitas vezes, por mais que a base ali do partido tenha um posicionamento, né, como o Marx mencionou, né, de estar, vou votar aqui independente, né, do que né, o meu líder queira, né, eu vou pensar se é bom para a população, se é bom para o meu estado, né. Só que muitas vezes a orientação do líder pesa, inclusive na execução de emendas posteriormente, né? Então, nesse ponto aí a gente sabe como funciona o legislativo, né? Mas não existe independência 100%, a senhora quer dizer isso? Não existe. Na verdade, a gente até tem uma mudança, né? E depois eu até adiantando uma das perguntas, que é efetivamente, por exemplo, do início do governo Fernando Henrique, né, até o governo Temer, né? A gente teve algumas mudanças ali ainda no segundo mandato da presidente Dilma, né? Mas a gente sabia como funcionava efetivamente, havia uma previsibilidade no comportamento, né? E inclusive uma relação mais harmônica, mas muito mais ali de que o presidente ele conseguia dar as cartas, né? A partir do governo de Jair Bolsonaro isso muda e continuou mudando ainda, né? Continua diferente, né, agora no terceiro mandato do presidente Lula. Então, hoje, por exemplo, o legislativo ele dá as cartas, né? Então, é uma correlação de forças diferentes. Não pela polarização, né, mas a força, né, que os partidos de centro-direita, principalmente, eles adquiriram e aprenderam a jogar o jogo ali, né, e diante de fragilidades dos presidentes, e acho que nesse caso o presidente Bolsonaro ele foi muito fraco no sentido de se impor, né? Isso acabou facilitando, né? Então hoje você vê um legislativo muito mais proativo, né? E a polarização não conseguiu emplacar no legislativo como se esperava. Muita gente achava que chegaria ali, que seria as urnas, 50%, 50%, e que a gente teria uma crise política. Isso não está acontecendo. As relações elas estão se mantendo, né? A governabilidade ela está acontecendo também. Tem críticas, tem reajustes, né, ali, né, mas está acontecendo. Então, essa polarização ela acontece principalmente nas disputas majoritárias, né? E no Brasil isso é normal. Se antes era uma polarização em termos partidários entre PT e PSDB, hoje é uma polarização, né, que está ali entre, né, atrás de duas lideranças muito fortes. O lulismo e o bolsonarismo? Exatamente, reúne, né, mas que em algum momento foi muito mais partidária, hoje não é, muito mais personalizada. Né? A nossa torcida na ciência política é que os partidos e os interesses realmente de país tomem o protagonismo. Voltem a ser o protagonista. Ainda não é, mas é importante a gente dizer que no legislativo hoje a gente não consegue ver essa polarização que saiu das urnas. As coisas estão acontecendo, então isso é muito importante. Voltando para o deputado Max. Deputado Max, como é que você vê? Não, pode comentar. Eu só queria fazer um comentário e concordar com a Luciana. Inclusive, hoje, com as emendas impositivas, que antigamente, eu digo porque quando eu cheguei lá 9 anos atrás, emenda não era nem impositiva ainda, ou seja,
você só conseguia emenda se você tivesse literalmente votando com o governo, senão você não conseguia pagar uma emenda sequer. Hoje as emendas são impositivas e com valor significativo. No caso de Alagoas, por exemplo, cada parlamentar tem cerca de 25 a, eu não me lembro bem o número, mas cerca de 26 milhões de reais em emendas individuais impositivas. E quando soma essa emenda de bancada, que cada estado tem direito a até 15 emendas impositivas, como aqui nós somos 12 parlamentares, entre deputados e senadores, fica cada um distribuindo uma média de uma emenda de 23 milhões, nessa média aí. Então, cada parlamentar de Alagoas tem uma média de 55, 56 milhões de reais em emendas impositivas. Cada senador que tem um valor maior vai para 75, 76 milhões em média de emenda impositiva. Ou seja, o governo é obrigado a pagar. Então, hoje tem uma independência muito maior, o que o empoderamento do legislativo faz com que o governo também seja mais cobrado e tenha mais posições e mais investimentos. Eu penso que isso é bom para o Brasil. Deputado Max, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu estou aqui com a jornalista Natália Barros, com a professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana, e o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal por Alagoas, em seu terceiro mandato, o deputado Max Beltrão. Deputado Max, seja muito bem-vindo novamente ao programa Ponte. Muito obrigado pelo convite, para que a gente possa aqui conversar. Natália. Luciana, você levantou que essa questão dessa polarização é muito mais comum, é muito mais acirrada no executivo, né? Nas figuras dos líderes da presidência. Mas quando a gente traz aqui o assunto das pautas de costumes, e aí a coisa fica mais agitada, podemos dizer assim, né, deputado? E aí você colocou que é contra a liberação da maconha, do aborto, e classificou como tema polêmico, e de fato é um tema muito sensível, que há muito o que ser discutido, né? Mas a minha questão é por que ser contra esses temas e como é que a atual composição da Câmara enxerga essas temáticas de um modo geral? Tá, antes de responder essa pergunta, eu vou só voltar um pouquinho para fazer um comentário sobre a questão ideológica. Claro. Que também faz parte, deputado, dessa resposta. Faz parte dessa resposta, mas é só para vocês verem o que é governo, né? Eu vou falar de um tema específico. No governo passado, o presidente Bolsonaro era o presidente e tinha um projeto de lei sendo votado de quando eu ainda fui ministro que tinha lançado. Você vê como as coisas às vezes demoram muito até estar madura para ser votado em plenário. Que era a nova Embratur, com recursos do Sistema S. Então, eu vi e debati muito com membros do PT, inclusive com o Freixo, que era deputado no mandato passado e hoje é o presidente da Embratur. Eu vi discursos de todos os membros do PT em plenário, e eu ficava ali bem irritado, porque eu queria que o projeto fosse aprovado, e discussando 100% contra a matéria, inclusive do próprio Freixo, que é o presidente hoje da Embratur. E começa um novo governo agora. O presidente muda, é do PT, e os deputados que eu via discussando em favor do projeto, que a maioria hoje são do partido do presidente, do PL, hoje discussando contra o projeto e estavam, no mandato passado, discussando a favor. E os do PT, que estavam lá discussando contra, discussando a favor do projeto. Para você ver que essa questão ideológica, muitas vezes, é
balela. E oportunismo político, deputado? Oportunismo pleno, na então, minha houve opinião. um Por realinhamento do discurso. do nesse discurso sentido. e da ação, porque Da ação. o projeto é o mesmo, não mudou uma vírgula. O que mudou só foi o presidente. Mudou o presidente, aí os deputados que criticavam a matéria passou a defender a matéria. Os que criticavam e os que defendiam a matéria passaram a criticar a matéria. Então isso, na minha opinião, é demagogia. Na minha opinião, essa discussão, polarização de esquerda a direita, é perda de tempo. A gente tem que discutir o que é bom para a população sem levar em conta se é do partido A, se é do partido B. Então eu penso desse jeito. Primeiro, a população. Ideologia política, para mim, não leva nada a lugar nenhum. Sobre o tema que a senhora abordou, com relação à legalização do aborto, eu acho que é um tema que tem que deixar para a medicina discutir e não para os parlamentares. Então, se já existe alguns casos previstos em lei para a questão do aborto, como o caso do estupro, por exemplo, como o caso que a medicina aponte que haja risco para a mãe ou para o feto, enfim, de ter uma questão do aborto. Então, eu acho que a medicina é quem tem que discutir a legalização e não a política ou não a ideologia política. Com relação à liberação da maconha, a descriminalização da droga, digamos assim, eu sou totalmente contra, porque eu nunca vi alguém entrar na droga para sair bem. E vamos aqui fazer uma discussão falar bem a linguajar popular. Traficante existe porque existe usuário. Sem usuário, não existiria traficante. Então, se a gente está vendo a discussão para legalizar ou descriminalizar o uso da droga, vai estar legalizando o traficante. Só vai aumentar. A gente vê o que está acontecendo em São Francisco, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo há muito tempo, muito mais avançado que o Brasil, sem tantas distorções sociais, e está tendo problemas gigantes com relação a isso, de assalto, de a droga tomando conta de tudo. Então, enfim, eu acho que não é o caminho. Eu acho que o caminho é punir sim. Então, se o usuário, se o traficante rouba, ele estupra, ele mata, ele assalta, o traficante faz tudo errado. Ele trafica armas, ele faz tudo o que está errado para poder vender a droga. Aí o cara que vai usar a droga vai ser o santo e o traficante é o que não presta? Não. Então, se a mão do traficante está melada de sangue, o usuário também está com a mão melada de sangue. Então, ele tem que pensar duas vezes antes de entrar na droga. E se ele entrar, tem que ter clínica para ele, o Estado tem que defender isso, tem que ter clínica. Agora, não penalizar, não. Tem que ser penalizado, claro que nas suas proporções. Mas eu sou totalmente contra a legalização, eu acho que o Brasil não está preparado para isso. E os exemplos que eu posso dar é exatamente isso que eu falei. Um país de primeiro mundo como os Estados Unidos legalizou em alguns lugares e aonde foi legalizado, a violência, o crime tem aumentado muito consideravelmente. Sobre o uso da cannabis medicinal, né? Sou 100% a favor. O senhor já muda um pouco essa perspectiva. Poderia falar um pouquinho para Falo sim, até porque se a gente está tratando de medicina, eu não sou cientista, eu não sou médico. Então, se existe um estudo científico feito por médicos, feito por cientistas, mostrando que o canabidiol pode ser usado para fins medicinais, por que não usar? Eu acho que a planta maconha usar para o fim de uso de droga, que é o entorpecente, totalmente contrário. Mas para fins medicinais, sou 100% a favor, até porque todo medicamento, já está o nome, droga, é uma droga. Ele pode fazer mal ou pode fazer bem se você tomar sem receita médica. Então, se o uso do canabidiol para fins medicinais estão sendo apontados por cientistas e por estudiosos e por médicos que faz bem a quem tem problemas de Alzheimer, a síndrome de Down, entre outros, por que não usar? Desde que seja plantação controlada pelo governo, cada planta lá especificada, como já existe algumas fazendas para uso medicinal. Então eu sou a favor, porque é uma coisa totalmente diferente da outra. Uma coisa é um tráfico, outra coisa é a medicina. Nos últimos, por exemplo, 15 anos, a gente tem visto que muitas pautas que deveriam ser discutidas no âmbito do legislativo, decididas ali, não são decididas. E aí, né, o judiciário ele acaba sendo provocado a se posicionar, né? E aí ele vai e se posiciona, né? E muitas vezes uma posição que depois é criticada, que os próprios deputados, né, criticam, que a sociedade critica também e não entende, né, por que isso acontece. E vai lá, toma uma decisão. E foram em vários momentos isso aconteceu. E em relação a essas pautas,
né, a gente está vendo que também está acontecendo. Então, eu queria falar um pouquinho dessa relação com o judiciário em relação a temas que eu acho que devem ser discutidos no Legislativo. E emendando, deputado, o Parlamento, a Câmara Federal, ela foi omissa em relação a esses temas ao longo desses anos também? Foi omissa sim, porque ela teria que ter votado. Quando o judiciário ele é provocado, ele tem que julgar. Então, se alguém entra com ação que, no final das contas, para falar da questão da droga, que no final das contas o judiciário vai ter que entrar naquela pauta, ele tem que julgar, ele é obrigado a julgar. Um processo não pode ficar ali a vida toda porque não tem uma lei que a defina. Então, ele tem que julgar. Então, se ele está legislando, a culpa é do legislativo porque não legislou antes. Deputado, voltando à questão que a gente estava tocando no assunto aqui, a questão da possível reserva para mulheres nos cargos legislativos, Câmara Municipal, Assembleia, Câmara Federal, Senado, enfim, você é favorável a essa questão desse percentual ou de alguma reserva para as mulheres? Não sou, eu vou ser bem direto. Eu sou 100% a favor que as mulheres participem da política e eu incentivo isso. Eu sempre que converso com alguma vereadora ou com alguma mulher que quer ser vereadora, que quer ser prefeita, eu incentivo mesmo. Eu acho que as mulheres têm que cada vez mais participar da política. A política lá atrás, ela era muito machista. Ela vem ao longo dos anos... As mulheres não podiam sequer votar, deputado? É verdade. Então, assim, ao longo dos anos isso vem mudando. No Brasil tem país ainda que é muito machista, mas no Brasil vem mudando muito. Então as mulheres vêm assumindo um protagonismo na política. Creio que está aumentando cada vez mais e tem que aumentar. Agora, essa questão de reservar cota, de ter a obrigatoriedade de cada partido lançar 30% de candidata, não está funcionando aqui no Brasil. Porque se você olhar, recentemente teve vários vereadores que perderam o mandato porque fizeram chapa. Candidatura laranja? Candidatura laranja, porque mulher não queria ser candidata. Então você é obrigado a ser candidato. Então você não tem como obrigar. A candidatura ela é livre. E hoje tem um fundo partidário. Então se hoje tem um fundo partidário que é com dinheiro público, qualquer pessoa pode ser candidato. Eu vou dar um exemplo. No meu partido, nessa última eleição, todos os candidatos receberam o mesmo valor. Todos os candidatos. Da mulher ao homem, do que ganhou em primeiro lugar, do que ganhou. Todos receberam o mesmo valor. Então, isso faz com que todos possam ter a mesma condição de tentar um mandato. Então, se é mulher, se é homem, se é negro, se é pardo, se é branco, se é quilombola, se é índio, enfim, na minha opinião, para ter representatividade, não tem que ter a obrigatoriedade de ter cota, e sim a vontade política de querer trabalhar na política. Então, se for mulher, seja bem-vinda, se for homem, seja bem-vindo, se for quilombola, seja bem-vindo, se for índio, seja bem-vindo, todos que queiram exercer o mandato, que possam exercer, tentar o mandato, mas não com obrigatoriedade de ter reserva de cargo para aqui, para acolá. Eu acho isso errado. Você acredita que essa matéria vai para a pauta na Câmara ainda esse ano? Eu não sei dizer, porque eu não participei de nenhuma discussão envolvendo esse tema. Apenas fui provocado por você e estou dizendo aquilo que eu penso. Eu acho que tem que ter... Eu defendo a participação, deixar bem claro, para depois não estar dizendo, o Marcos... Não, eu sou 100% a favor da participação das mulheres. Eu sou contra a reserva de cota, porque não tem funcionado, inclusive na inscrição de chapa. Tem se tentado convencer mulheres a ser candidata e muitas vezes elas não querendo ser e ficam tentando convencendo ser e a pessoa vai ser candidata sem querer ser e não dá o resultado. Aí o dinheiro que é público é usado de forma mal usada e vai para o lixo. A verdade é essa. Max, essa é um tema que eu acho que é muito sensível. É sensível. Né? Extremamente sensível. E a gente sabe que, apesar dos avanços que a gente teve nos últimos anos, assim, a política de cota de gênero, né, que a cota não é feminina, a cota de gênero, ela surtiu algum resultado. Tanto que hoje a gente tem ali, né, um percentual maior de mulheres, por exemplo, do que era 54, hoje tem, né, 70 e poucas mulheres na Câmara dos Deputados. Né? O meu problema, e assim, eu vejo porque a gente tem estudos, a gente conversa com muitas mulheres que estão dentro dos partidos. E muitas das dificuldades que essas mulheres relatam é que essas mulheres não têm, no âmbito dos partidos, e aí não é no legislativo, é dentro dos partidos, uma vivência partidária, um espaço adequado, né, quanto os homens. Né? Inclusive, por exemplo, eu particularmente sou contra a ala de mulher dentro de partido. PSDB mulher, PP mulher, não.
as mulheres, eu acho que elas têm condição de discutir qualquer tema, infraestrutura, E economia. a reserva, professora Luciana? Então, vou chegar lá, né? Então, assim, tem esse ponto, né? Então, as mulheres têm essa crítica em relação ao acolhimento partidário a ela. Então, por isso, talvez, né, chamar a mulher só na véspera de eleição para cumprir cota, realmente qualquer mulher não sente desconfortável. Mas se essa mulher, ela começa a vivenciar desde já, tá ali 4 anos, depois se sente mais confortável de se apresentar como candidata, eu acho que sim, isso precisa, né? Então, assim, no Brasil a gente tem essa discussão de ter uma cota, ao invés de ser na competição política, ser dentro do legislativo, né? Esse tema é muito controverso, mas acho que a gente poderia avançar em alguma direção, né? Talvez uma cota menor, né? Não 30%, mas uma cota que permitisse ali que mais mulheres com determinada trajetória dentro dos partidos, que não sejam laranjas, né? Elas possam adentrar. E muitas das mulheres que a gente sabe que chegam lá em cima, infelizmente, Max, tem o sangue, o laço consanguíneo. Ou é irmã, ou é tia, prima. Eu olho para a Assembleia Legislativa aqui de Alagoas e me fala, aumentou o percentual de mulheres. São 5 mulheres. Quem são? Todas, ou são filhas, ou são primas, né? Ou é mãe. Então, isso é um problema da política brasileira que a gente chama que é o familismo na política, que é algo que também a gente não vai resolver da noite para o dia. Mas eu acho que alguma coisa a gente precisa fazer para isso, fazer com que as mulheres se sintam confortáveis nesse lugar da política. Mas partindo desse princípio, se for na questão de cota, não vai mudar nada para a questão de familismo na política, digamos assim. Eu acho que a questão do fundo partidário, com financiamento público, que eu fui contra, mas hoje eu já sou a favor, ele dá pé de igualdade para toda e qualquer pessoa que quiser ser candidato, seja mulher ou seja homem, seja de família tradicional ou não seja. Agora, existia uma cultura lá de trás de muita gente, é como um casal de médico. Muitas vezes os seus filhos vão exercer a medicina porque vê os pais ali e termina indo. Muitos juristas vê os seus filhos sendo advogados e entrando também, fazendo concurso para juiz e entrando porque os seus pais estão ali. Muitos agricultores se tornam agricultores porque os seus pais são do agronegócio. Isso é normal, é natural os filhos querer seguir os passos do pai porque vê aquilo ali. Eu digo por mim, eu aprendi a fazer política e gosto. Eu gosto da atividade. Eu sou feliz naquilo que faço. Eu amo a minha atividade. Então, eu trabalho realmente com vontade. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão que a gente estava falando. Então, eu acho que se a gente tiver uma cota, vai, de certa forma, obrigar que as pessoas sejam. E se existe hoje o fundo partidário, ele já é igual para todos, seja mulher ou seja homem. Na verdade, existe uma proposta aí que eu acho muito difícil avançar, né, na frente, que é uma cota de representação. Então, dentro das mulheres competidoras, obrigatoriamente seria que tivesse lá, exemplo, 30% de mulheres eleitas. Essa é a diferença na proposta. Até porque, se a gente olhar na cota, nenhuma que eu conheça, pode até ser que tenha, mas eu desconheço um caso de uma mulher que entrou na cota dos 30% do partido e que tenha ganho a eleição sem que tenha sido um desejo dela mesma ser candidata. Ou seja, eu acho que você ter a obrigatoriedade de cota está fazendo muita mulher ser candidata para cumprir tabela. Eu estou aqui falando português mesmo, né? O bastidor. É aquela que o partido lança a mulher porque é obrigado a lançar, e não porque ela quer ser candidata. Ela está ali para cumprir uma missão partidária, e não para disputar um cargo efetivamente. Estou sendo aqui bem sincero, e é o que tem acontecido. Agora, se a mulher ela quer ser candidata para valer, independente se ela é de família política tradicional, se ela não é, ela vai ter igualdade para disputar. Isso é o que eu defendo, a igualdade para disputar, seja mulher, seja homem, seja de qualquer sexo, cor, religião, enfim. Todos têm igualdade para disputar e não ter reserva de cota para cada um dessas questões. E a obrigatoriedade, no caso é o que acontece hoje, nenhuma mulher que entrou na lista dos 30% para disputar um cargo de vereadora ou de deputada estadual ou de deputada federal no Brasil, eu desconheço uma que tenha entrado na lista sem vontade própria de tentar o cargo que tenha ganho a eleição.
Então, eu acho que parte muito da pessoa, de querer disputar realmente um cara. Eu quero ser deputado federal, eu quero ser deputado estadual, independente de sexo ou religião, ele tem que correr atrás de lutar. E hoje, com o fundo partidário, o recurso é igual para todos. Deputado, falando um pouquinho da nossa política local, recentemente você estava no MDB, posteriormente foi para o PP. E aí, nesse intervalo, houve uma disputa no município de Coruripe, no qual você já foi prefeito 2 vezes, e hoje o prefeito Marcelo Beltrão é prefeito. Como é que você vê a eleição de 2024 em Coruripe e se a família Beltrão está unida no projeto para o ano que vem? Olha, a gente tem conversado bastante. Eu tenho conversado muito com o prefeito Marcelo Beltrão. Eu tive muito desentendimento com o Marcelo, eu não vou entrar aqui no méritos em questões pessoais, mas a gente teve muito desentendimento nos últimos 2 anos e meio, digamos assim. E foi muito desentendimento mesmo. E eu fiz política a vida inteira, eu comecei na política com 24 anos de idade, hoje eu tenho 43. E quando eu fui prefeito, em 2025, que eu assumi o mandato de prefeito, o Marcelo foi meu secretário, ele era secretário da Educação, então a gente tinha uma relação de amizade gigante, além de parentesco, a gente é amigo, ele realmente é um profissional muito competente, só que a gente teve muito desentendimento político. E quando o Marcelo ganhou a eleição, lá em Coruripe, que eu fui contra a candidatura dele... Você lançou o seu irmão? Eu lancei meu irmão candidato, o nosso grupo lançou meu irmão candidato, meu irmão perdeu e o Marcelo ganhou. Eu passei a fazer várias cobranças ao Marcelo, como eu cobrava também do Joaquim. Só que eu passei a fazer cobranças muito contundentes de coisas que eu não concordava. Quando acabou as eleições de deputado, no ano passado, a eleição acabou em outubro para deputado. Ele não votou em você? Não votou em mim, ele apoiou o deputado Arthur Lira. E quando chegou em novembro, depois das eleições presidenciais, eu não me lembro se foi final de novembro, se foi começo de dezembro, mas foi mais ou menos por aí, o prefeito me ligou, até tomei um susto, ele me ligou, vi que era ele, atendi e ele dizendo que queria conversar comigo. E ele foi lá em casa conversar comigo e dizendo, olha, cara, passou as eleições, eu acho que a gente já criticou muito um outro, eu acho que se a gente estiver junto, a gente pode ajudar mais a cidade. Eu disse, eu concordo contigo, porque muitas das ações que eu posso levar para o município dependem da sua autorização como prefeito. E muitas coisas que você quer fazer precisa do deputado para colocar recurso. Então a gente conversou bastante nesse sentido e eu disse, olha, a partir do momento que você vem aqui me pedir para colocar recurso para a cidade, eu vou colocar recurso para a cidade. Tanto é que eu empenhei para Coruripe 42 milhões de reais do ano passado para esse, depois dessa reunião que eu tive. As pazes entre Marcelo Beltrão e Max foi selada? Eu vou chegar lá. Então, eu empenhei o recurso e disse a ele, olha, se você fizer tudo aquilo que eu criticava você, a obra A, a obra B, a obra C, pagar o precatório, aumentar o salário do professor, pagar o piso nacional da agência de saúde, todas as críticas que eu fiz a você, se você resolver, eu não tenho motivo para ser contra você. Desse jeito, estou sendo aqui bem objetivo. Agora, se você não resolver, não conte comigo. Ele está fazendo? Está fazendo. Eu estou sendo sincero. As pazes estão seladas? Não. Eu estou esperando que ele faça tudo. Max Beltrão vota em Marcelo no ano que vem? É possível que sim e é possível que não. Depende do trabalho dele. Se ele fizer a sua obrigação, eu não tenho por que ser contra ele, porque acima dele e acima de mim, acima da vaidade dele e acima da minha vaidade, está o povo de Coruripe. Então, se ele fizer a sua obrigação, eu não tenho por que não votar nele, eu votarei nele. Se ele não fizer, eu vou ser contra ele. Tudo depende dele. Deputado, quero agradecer a sua participação aqui no programa Ponte, aqui da Band. E agradecer também a Natália Barros, a professora Luciana Santana. E espero que a gente possa se encontrar, deputado, numa próxima vez aqui, para a gente esclarecer para a população o trabalho do parlamentar e tratar de temas tão sensíveis da nossa sociedade. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de voltar outras vezes. Eu gostei muito aqui da oportunidade. Obrigado, até o próximo sábado, se Deus quiser. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil.
Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação.